Graça e paz. Olá, eu sou Eliseu Rocha. Seja bem-vindo ao primeiro dia de uma jornada de 21 dias de oração e jejum. O tema dessa campanha é Confluência, aprendendo a buscar a Deus. Por isso, eu quero falar contigo sobre intimidade. Intimidade é o cerne da oração. O momento de intimidade é o cerne de oração. Não é como oramos ou quando oramos, onde oramos. É a comunicação direta e exclusiva com Deus. Mateus capítulo 6, versículos 6 a 8 diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que está no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Quando fechamos a porta do nosso quarto com o intuito de orar, estamos indo ao encontro de Deus. Nada deve ser mais importante, nada deve nos interromper, e este tem que ser o melhor momento do nosso dia. Não quer dizer que a oração em comunhão com outros irmãos não seja válida, ou que seja um erro orar em público. O próprio Jesus orou em voz alta diante de várias pessoas diversas vezes. Em Lucas capítulo 10, versículo 21, o versículo diz assim: Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Jesus orou isso em público. Em João capítulo 11, versículo 41 e 42, na ressurreição de Lázaro, Jesus dá outra demonstração de oração em público. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Mas entenda, o melhor treinamento para orar em público é a sua oração em secreto. Nossa vida de oração deve começar no privado, na intimidade, no secreto. Olha o que o texto diz. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vê o secreto. Não havia muitos cômodos nas casas palestinas na época de Jesus. Na verdade, o único cômodo que possuía uma porta para ser trancada era o tameion, ou câmara. Era uma despensa onde se guardava suprimentos. Era o local mais íntimo da casa, pois era preciso manter os suprimentos seguros de ladrões e de animais. Não havia janelas nesse quarto, o que demonstra bem a condição de secreto. Após entrar e fechar a porta, ninguém podia entrar ou mesmo olhar o que se estava fazendo lá dentro. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Esta é a condição de intimidade, de secreto com Deus. É isto que traz os seus benefícios. É isto que Deus deseja quando você ora para Ele e com Ele. Então, o seu pai que vê no secreto o recompensará. Esta condição de intimidade, secreto com Deus, isto traz os seus benefícios. O recompensar aqui assinalado nesse texto tem o sentido de devolver o que se recebeu, pagar uma dívida. Seria como se por meio da oração eu estivesse entregando um presente único a Deus, feito por mim, feito por você. Ele, como é galardoador por excelência, devolve esse presente na sua forma divina, à sua maneira. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Este é o momento, lugar secreto de oração íntima, a qual Jesus nos estimula a buscar. Este lugar também precisa estar localizado no meio do alvoroço do mundo, do turbilhão das pessoas que cercam. Para que isso aconteça, comece a sua oração de intimidade com Deus, no privado, no secreto, uma audiência particular e exclusiva com Deus. Eu quero ainda compartilhar contigo uma ilustração que fala bem sobre isso aqui.
Era tempo de guerra. Os soldados aprisionaram um outro soldado e regressaram ao acampamento, vindo de uma mata próxima. Ele era suspeito de estar mantendo contato com o inimigo e foi levado à presença do comandante. O que estava fazendo naquela mata àquela hora da noite? Perguntou o oficial. Fui ali para orar por mim, respondeu o jovem. Não convencido, o comandante ordenou com desprezo que o jovem se ajoelhasse e orasse. Se tem hábito de orar tanto por auxílio, faça-o agora. Compreendendo que a acusação de traição poderia significar a sua morte, o jovem caiu de joelhos, desabafou o coração diante de Deus. Sua condição de homem de oração ficou patente em vista de sua fervorosa conversa com o Senhor. Todos podiam ver e sentir que esta não era uma experiência nova em sua vida. Ao soltar ele as últimas palavras e abrir os olhos, viu uma nova expressão na fisionomia de seu comandante. Levanta, disse simplesmente o oficial. Pode ir embora. Acredito em você. O que disse é verdade. Do contrário, não poderia fazê-lo tão bem agora. A firmeza de nossa oração de intimidade com Deus dá poder à nossa vida, a qual triunfa com os que nos rodeiam. Daniel, por 3 vezes ao dia, se punha a orar joelhos e dava graças diante de Deus. Daniel capítulo 6, versículo 10. O Senhor honra seu fiel servo e atende às petições fervorosas feitas na intimidade. Pense nisso. Comece a sua oração de intimidade com Deus, no privado, no secreto. E queira uma audiência particular e exclusiva com Deus. Graça e paz. Te vejo amanhã no nosso segundo dia.